e com a minha esfirra do Habib's, que veio do Brasil. Mas tudo isso é uma longa história. No more português. Olá, eu sou a Lala, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu tô aqui com a Mari, Ana, Mariana. Essa semana fez 6 meses que a gente tá nos Estados Unidos. Então eu vou falar como que tá o nosso inglês, porque isso é uma coisa que todo mundo pergunta. E como ela é menor, todo mundo acha que quem é menor aprende muito rápido, né? Eu trouxe ela aqui pra falar. Então, pra começar, vamos falar como que era o nosso inglês lá no Brasil. No Brasil, a gente nunca fez, ninguém aqui em casa fez cursos de inglês. A gente só tinha o inglês que a gente tinha na escola mesmo. Então, assim, o meu inglês, ele era básico. Nas aulas de inglês eu ia bem nas provas e tal, mas eu nunca fui boa em falar. Fala do seu inglês. eu tinha as aulas de inglês, era sua basezinha, eu não sabia falar quase nada. Você sabia o quê? As cores, os números. Só. 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 Quando a gente chegou aqui, ela não sabia algumas palavras básicas, tipo, sei lá, stop. She. He. Os pronomes, não sabia. Ah, eu tenho 15 anos, ela tem 8 e o meu irmão tem 16. O meu irmão, ele aprendeu inglês no Brasil, jogando videogame. Mas eu acho que, tipo, sei lá, sabe? Essas pessoas que falam que aprendeu inglês jogando videogame, eu acho que elas só tinham que saber falar, tipo, game over. Não. Tem história. Você tem que prestar atenção em tudo. Entendeu? É porque eles prestavam atenção nas histórias do videogame, entendeu? Por exemplo, eu sempre pulava, tipo... E os nossos pais falam fluente. Sim, os dois falam inglês fluente. A gente veio pra cá em setembro. No seu aniversário. E foi em agosto, no meu aniversário, no final de agosto. Que a gente se mudou pra cá, tipo... Um dia antes. No meu aniversário, assim, a gente chegou aqui no meu aniversário. Então eu não tive festa, eu fui só pra Las Vegas no meu aniversário. Então eu falei pra todo mundo, pra todos os meus amigos, antes de vir pra cá, que até o final do ano eu já ia estar fluente. Sério? Sim. Porque eu tinha setembro, outubro, novembro e dezembro pra aprender, entendeu? Então eu achava que assim, que em 3 meses eu já ia estar fluente. A minha amiga que se mudou pro Canadá, no mesmo dia que eu me mudei pros Estados Unidos, ela também achava que em 3 meses a gente já ia estar, ó, craque no inglês. O que você achava antes da gente vir Que pra cá? na escola ia ser cheio de brasileiro. Que todo mundo ia falar português. É. Tá, então. Aí a gente chegou aqui, eu não entendia nada. Nem eu. Eu conseguia responder as perguntas que as pessoas me faziam. Se a pessoa me perguntava quanto tempo eu tava aqui, aí eu respondia. Ou quando eu precisava de alguma coisa, eu também meio que me virava. Mas eu não conversava com ninguém e eu não entendia praticamente nada. Nas aulas, usava o Google Tradutor bastante. E era isso. Na minha escola, a professora, ela usava no primeiro dia ela usou o Google Tradutor. Aí no segundo ela meio que usou um app que traduzia as coisas, né? Aí às vezes ela escrevia o que eu tinha que fazer, mas agora que eu já entendo mais, ela só me mostra o lanche mesmo. Tipo, hot dog ou lasanha. Aí tem que escolher uma dessas duas. Quando você chegou na sua escola, as pessoas não falavam oi pra você? Falavam hi. Por aí falavam oi. Em português? É. Quando a gente tinha acabado de chegar aqui, o meu irmão, ele, tipo, conseguiu se virar bem. Ele conseguia falar tudo o que ele queria falar. Ele não teve muita dificuldade. E as pessoas falavam aqui, né, que ele não tinha sotaque nenhum. Sim, que todo mundo fala que o inglês dele era muito bom.
O meu irmão, tipo, em um mês já pegou o inglês muito bem, já tava craque no inglês. Mas é que assim, ele não é muito normal, né? Então, assim, no primeiro mês, nós duas aqui estávamos perdidas, não falávamos nada. E entendíamos muito pouco também. No terceiro mês, já dava pra sentir uma diferença no inglês. E eu achei que ia ficar fluente em 3 meses, né? Mas não, tá? 3 meses tinham se passado e eu conseguia já entender bastante coisa. Não tudo, mas bastante coisa. Eu também. Eu comecei a falar mais com as minhas amigas em inglês. E também depois de uns 3 meses, ou 4 mais ou menos, na minha escola a gente fez uma prova de inglês, eu e meu irmão. Você fez prova de inglês? Não. Era uma prova no computador, pra ver como era o seu inglês lendo, ouvindo, falando e escrevendo. Então era uma prova que valia 6 pontos no total. E se você conseguisse 5 pontos, você podia sair da aula de inglês como segunda língua. Então era basicamente um teste pra ver se você era fluente em inglês. Meu irmão passou no teste de inglês. Sim, aí ele saiu das aulas de inglês como segunda língua. Ele tirou 5,5 no teste. E eu também fiz a prova e tirei 4,5. Então, assim, com 3 meses eu já consegui entender bastante coisa. Como você fazia pra conversar com as suas amigas? Eu me virava, né? Agora já passou 6 meses e já dá pra ver bastante diferença. Ela começou a falar muito mais. Agora ela já conversa com as amigas dela em inglês, né? Porque antes ela só brincava, tipo, ficava quieta, né? Se virava lá. Agora eu já converso muito mais, porque antes eu ficava, tipo, calada. As pessoas falavam assim, nossa, mas você não fala nada. E eu só pensava, tipo, é porque eu não sei falar inglês. Mas, tipo, eu sempre fui muito ruim em falar inglês. Eu ainda não estou fluente, depois de 6 meses. Você já tá fluente? Não, tô quase. Tá quase? Tô quase. Você também, não tá? Não sei. Então, eu converso muito mais já, mas eu ainda tenho um pouco de vergonha de falar inglês. E eu meio que falo, tipo, igual o índio. Meu irmão fala que eu falo igual o índio em inglês. Eu sempre esqueci de colocar uma palavra no passado, ou às vezes mudar a ordem porque é uma pergunta. Tipo, eu só fazia a pergunta em um tom de pergunta, mas eu não mudava, porque você tem que mudar, né? Tipo, sei lá. Mas enfim, eu acho que é muito importante pra você conseguir pegar inglês mais rápido. Você, por exemplo, conversar com as pessoas em inglês sempre que você tiver oportunidade. Por exemplo, eu tenho umas amigas mexicanas na escola e elas poderiam muito bem falar entre si em espanhol, mas como elas estão aqui para aprender inglês, elas conversam entre elas em inglês a maioria das vezes, a maioria do tempo. Se às vezes uma precisa explicar alguma coisa para outra, para a pessoa entender melhor, aí elas às vezes falam em espanhol, mas a maioria do tempo elas falam em inglês entre elas. E você também pode assistir filmes em inglês, com legenda em inglês. E se você vê alguma palavra que você vê que encaixa com a palavra em português, vai te ajudar muito a aprender inglês. Tipo, por exemplo, sabe, você assistiu um filme que você já assistiu em português, só que em inglês, com legenda em inglês, não em português. No more português. E também, você não precisa ter vergonha de falar, porque você tem que errar pra aprender, entendeu? Se você não errar, você não vai saber o jeito certo. O que eu tenho que melhorar muito ainda nisso, porque é que eu não gosto de errar, entendeu? Aí eu não erro, eu não aprendo, não falo, mas não tem que ter vergonha, tem que ir com a cara e coragem de falar em inglês. E você também pode prestar atenção no que as pessoas falam, pra você aprender mais. Sim, copiar o que as pessoas falam, né? Prestar atenção na ocasião que a pessoa falou aquilo e você usa na mesma ocasião. E agora que já se passaram 6 meses, como que tá o seu inglês? Eu já tô mais falando com as minhas amigas. Eu tô já usando mais expressões.
Sim, ela usa, às vezes, tipo, ela usa umas expressões em inglês, assim, tipo, a gente tá falando em português, porque aqui em casa a gente fala em português. Eu já tentei, tipo, falar inglês, porque como todo mundo fala, seria uma boa, você não acha? Não. Não. Seria muito bom, tipo, se a gente falasse inglês em casa pra praticar mais e aprender mais rápido. Mas não dá, porque, sei lá, a gente só esquece e começa a falar português de novo. Aí às vezes a gente tá falando, ela só solta uma expressão em inglês, assim, no meio de uma frase em português, é engraçado. É verdade. Mas você tem que sair dessa zona de conforto e falar inglês o máximo que você pode. É. Outra coisa que perguntam bastante também é se ela tá perdendo o português. Não tô não. Sim, ela tem amigas brasileiras que vieram pra cá menor do que ela, tipo com 3 anos. 3, 5 anos algumas. E elas também não perderam o português, então eu acho difícil ela perder. Elas falam inglês entre elas. Sim, só que como elas vieram aqui desde pequena, elas têm tipo inglês fluente, às vezes acaba sendo mais fácil, mais confortável pra elas falar inglês entre elas. Porque assim, às vezes até eu esqueço o português. Eu nem aprendi o inglês direito ainda, esqueço o português. Esses dias eu tava escrevendo, aí eu tava em dúvida se companhia tinha H ou não. E aí eu também tava falando alguma coisa pro meu pai, eu ia falar, era pra mim falar enfraquecem. Aí eu falei enfraqueçam. Alguma coisa assim que eu não lembro direito. Se vocês estão gostando do vídeo, deixe seu like. Então foram 6 meses muito legais, muito diferentes, com muita diversão e muitas coisas novas. Em 6 meses eu fui no topo de uma montanha, fui no restaurante de um chefe de cozinha que apresenta alguns programas, como por exemplo MasterChef e Hell's Kitchen. Foi um Halloween bem divertido aqui. Eu já me acostumei com o frio, que antes, tipo, 15 graus já era muito frio pra mim no Brasil. Aqui já é calor isso. Conheci o templo de Salt Lake. Fiz um boneco de neve. Tomei 4 vacinas em um dia só e depois mais 3 em um outro dia. Tomei 2 vacinas em um dia. Comi macarrão com minha mão amarrada com mais 5 pessoas. Fiz um anjinho de neve. Dublei a tradução de um vídeo. Eu assisti muitos filmes em inglês. Fui para um jantar de Thanksgiving, jantei. De lá eu fui pro Walmart para fazer as compras na Black Friday e voltei para comer sobremesa. Brinquei bastante na neve. Fui jantar na casa de uma família americana no mesmo dia que eu conheci eles. Fiz muitas slimes. Fui em vários jogos de basquete, hockey, futebol americano. Fui no jogo do Utah Jazz. E comi esfirra do Habib's, que veio do Brasil. Mas tudo isso é uma longa história. Então foram assim os nossos 6 meses aqui nos Estados Unidos. O que você está achando de morar aqui? Bem legal, bem divertido. Então foi assim que se passaram os nossos primeiros 6 meses aqui nos Estados Unidos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de comentar aqui embaixo, deixando sugestões pra mim. Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês. Tchau, tchau, até o próximo vídeo!